Oi, pessoal, estamos aqui de volta. E aí, como é que foi a experiência da transformação na roda da vida? Gostaram desse arcano? Sentiram a força da energia de movimento dele? Pois é extremamente importante, né? A gente perceber esse movimento de ciclos que vão acontecendo, né? O tarô tem muitos arcanos que falam de ciclos, né? Ciclos que estão se iniciando, ciclos que estão finalizando, né? E daqui a pouquinho a gente vai encontrar com um, que é a morte, que é a finalização de ciclo, enfim, e mostra mesmo todo esse movimento de uma jornada, que uma jornada não é parada, não é estagnada. Por mais que a gente escolha diminuir o ritmo, girar a nossa roda com menos rapidez ou com menos intensidade, o movimento está aí, porque a Terra não para, o universo não para, tudo é expansão, né? E isso acontece com a gente também. Então hoje nós entramos no arcano 11, que é o arcano da força, um arcano belíssimo, eu acho todos belíssimos, gente. Então, se acostumem, porque realmente todos, para mim, têm um significado intenso, imenso mesmo, né? Então, vamos lá. Temos aqui a força, né? Lembrando que no tarô do Waite, lembra que teve a troca com a justiça, né? Porque o Waite considera que a força, o arcano 11, é exatamente o meio dos 22. Então, ele considera o equilíbrio, e é uma carta de equilíbrio também, né? Então, o 8 com o 11 se inverte, o de Marcelle com o do Waite. Alguns tarôs seguem a linha, né? Esse, por exemplo, aqui é do Seven Lights, também é um tarô belíssimo, né? Eu acho que eu ainda não tinha apresentado eles para vocês, né? Ele também segue essa linha do Waite, considerando a força o arcano 8, tá? Temos aqui o mitológico, que segue a linha do 11, é a linha que nós vamos seguir, tá? Considerando o arcano 11. Bom, o que a força nos diz? Vamos olhar atentamente para essa imagem aqui. Eu gosto muito dessa representação do Waite, né? A gente tem aqui alguns simbolismos interessantes, né? Nós temos aqui uma fera, né? Na maioria deles aparece como o leão, né? Nós vemos no do Seven Lights também, e no mitológico também, né? Temos uma mulher, com exceção do mitológico, que é a própria imagem do Hércules, né? Aqui, domando o leão. Aqui também nós temos a imagem feminina, muito semelhante ao do Waite, mas muito semelhante. A cor do vestido, as flores, o infinito em cima da coroa, a fera, o ambiente externo, muito semelhante mesmo. Até o fundo da mesma cor em amarelo, né? Então a gente tem algumas representações interessantes aqui, né? Bom, o leão, que representa a fera, e a mulher de branco, que representa a própria pureza. Então nós temos aí uma dualidade apresentada, né? Temos o fundo amarelo, que representa, e o amarelo em geral representa a razão, né? A consciência, e o símbolo do infinito aqui, a própria linha cósmica, né? Tudo que vai e volta. Nós vimos isso lá na justiça, né? Esse movimento cósmico, né? Do símbolo do infinito. Bom, então vamos lá. O nome já é significativo, o nome do arcano, a força. Que força é essa? É a força bruta? Não, porque se nós formos perceber, não há força quando elas domam o leão. Aliás, elas estão com uma aparência muito calma, uma feição muito calma e até amorosa, né? A mesma coisa com Hércules aqui. Ele, inclusive, não está nem com a mão na boca, né? Ele está sentado em cima do leão, né? E simplesmente
o domou sem o uso da força bruta, porque a expressão do leão também não é uma expressão de raiva, né? Ele simplesmente também aceita ser domado, tá? Então vamos lá. O que esse arcano nos traz, né? Como eu disse, o nome já é significativo, a força. Que força é essa? Né? Nós temos as duas representações, a humana e a animal. Né? O que esse animal representa? Representa os nossos instintos. Quando a gente encarna, nós trazemos instintos. Né? E esses instintos são todos aqueles sentimentos que são inerentes ao ser humano, da raiva, da explosão, né? Os instintos mais, os sentimentos mais instintivos mesmo. E por um outro lado, por isso é uma carta também que mostra um pouco de dualidade, nós temos a própria humanidade. E uma humanidade vestida de branco ou com a força que Hércules traz, é uma força sobre-humana, né? Diferente de todos os outros homens. Que força é essa? É a força do espírito. É o poder pessoal através da energia vital. Então a gente diz que a força representa o próprio amor. É uma carta que traz muito essa interpretação, essa visão, né, do amor. Que amor é esse? Esse amor que nós trazemos no centro do nosso peito. O amor que é a própria energia vital que movimenta tudo, que está no cosmos, que está no todo e que está em nós, em cada um de nós. E é essa força que nos ajuda a domar os instintos internos. Então, essa fera que é apresentada aqui, ela não está fora, ela está dentro. São os nossos instintos, né? Como eu falei, são todos aqueles sentimentos que nos colocam, vamos dizer assim, em distância da nossa humanidade divina, né? Que é a raiva, o ódio, a inveja, né? Todos esses instintos que nos levam a agir muito mais com a força do ego do que com a força do coração, né? Que é esse poder pessoal, essa energia vital que nós trazemos. Então, o símbolo da força é o amor, né? E esse amor em todas as modalidades dele, tanto o amor terreno, que é aquele que nós chamamos de amor condicional, né? Que ele se expressa através de condições, quanto o potencial de amor incondicional que trazemos dentro de nós. Então, quando a gente fala do amor humano, nós estamos falando da energia sexual, da energia da atração. E quando nós falamos do amor divino, nós estamos falando do amor incondicional, que ele se manifesta independente das condições. Então, é uma carta, por isso é uma carta de muita força, ela remete muito às questões positivas, sendo que tudo muito atrelado a essa capacidade de, vamos dizer assim, de equilíbrio, essa capacidade de reconhecimento dessa força interna e usar esta força para domar a própria fera interna, que são os instintos. Então, no desdobramento numérico, nós temos aí o 11, seguindo a linha do tarô de Marseille, que no desdobramento 1 mais 1 é igual a 2, que remete à sacerdotisa. Então, para passar bem pela força, nós temos que ter passado bem pela sacerdotisa, no sentido da autopercepção, do autoconhecimento, da percepção da própria intuição, de quem somos nós internamente. Como é que nós funcionamos? E esse mistério que a gente traz sob o véu, esse véu que a gente veio descortinar nesta encarnação, e nos ajuda então
a ter passado por essa consciência que a sacerdotisa traz, da importância de se olhar para dentro para chegar na força e simplesmente expandir esse poder interno, esse poder divino para o nosso próprio equilíbrio. Então, apesar de ser uma carta que remete a uma fé externa, ela na realidade está interna. E é esse o nosso trabalho. É esse o trabalho do Hércules, a representação do sobre-humano, né? Quer dizer, além dos instintos, que traz toda essa força divina e que realiza coisas tão incríveis com todo esse poder. Então, a força no contexto humano, ela traz esse amor condicional, essa energia sexual, da atração, da conexão com o outro, mas traz essa visão do divino em relação a esse amor incondicional, ao reconhecimento dessa força interna. Então é uma carta que remete bastante questões positivas e traz algumas reflexões, o quanto nós olhamos para essas manifestações desses sentimentos internos e o quanto efetivamente estamos expandindo isso, indo além desses instintos, reconhecendo-os com amorosidade, aceitando-os com amorosidade, mas buscando ajustá-los, buscando emanarmos que assim, que eu acho que eu vejo que o nosso trabalho, né, eu acho que esse é o trabalho de evolução, que é a expansão desse amor incondicional. Mas a gente ter esse reconhecimento primeiro do amor de condição, para que a gente possa expandir isso no domínio das nossas esferas internas, dos nossos instintos internos. Então, uma carta assim muito bonita, eu acho que traz essa visão de empoderamento, traz essa pureza de todo esse sentimento, esse potencial, essa semente que o mago veio para germinar em toda a sua potencialidade nessa trajetória dele. Tá bom? Espero que vocês tenham, né, gostado da força e o nosso próximo arcano é o enforcado e é o arcano 12, também um arcano que eu acho que vem complementar esse trabalho da força. Ele vem trazer um outro olhar, tá? Para como a gente lida com esses nossos sentimentos, com essas nossas percepções a respeito daquilo que a gente está vivendo, desses sentimentos que trazem essa referência a todo o amor de condição, a toda a vida instintiva aqui no planeta. Tá bom? Um beijo grande, um grande abraço, namastê, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.